Boa noite, queridos. Conforme eu havia combinado com vocês, tô mandando essa videoaula e para poder adiantar um pouco, né, falar do módulo 26, que tá na apostila, e a gente vai continuar falando do século XX, do mundo contemporâneo, mas agora nós vamos falar de ciência. Sim, filosofia da ciência. É um ramo da filosofia que se dedica a compreender os fenômenos científicos e os impactos na história, na sociedade, a partir da própria ciência, obviamente. Nós vamos falar de Thomas Kuhn, Karl Popper e Paul, esse nome é difícil de falar, Feyerabend. Eu não sei se é assim que fala corretamente, mas vocês vão poder ver como está escrito aí na apostila e até me ajudar na pronúncia. Vamos pensar aqui. Sempre a filosofia coube analisar as questões éticas, estéticas, políticas do mundo. E a ciência não escapa dessa análise, né? desse estudo, desse esforço de entendimento de mundo. E a partir do século XX isso fica mais evidente por esses pensadores que eu trouxe, que eu falei. E vamos pensar, Newton, por exemplo, foi um grande marco, né? Newton, Galilei e outras figuras da ciência moderna trouxeram grandes marcos, grandes paradigmas para a ciência, para a evolução, digamos assim, do homem. A ciência positivista, especialmente, né, quando ela propõe buscar, a partir da ciência, as soluções do mundo e crer nesse processo. Mas a pergunta é: quais são os limites? Ou o que pode ser avaliado nesses processos, nessas metodologias científicas que foram desenvolvidas? Mais uma vez, qual que é a garantia sobre as coisas, né? A eterna questão filosófica. E o principal problema da ciência contemporânea vai ser exatamente esse. Dos métodos científicos, né? Como eles foram se desenvolvendo, se há limites ou se esses métodos são fechados, ou seja, a partir do momento que eu criei uma estrutura demonstrável, basta, somente essa ou não. E na contemporaneidade, diferentemente da época positivista, a ciência ela vai ser questionada não somente por si, mas no positivismo é uma análise pura. Mas novas ideias, novos paradigmas poderão ser colocados a respeito da ciência. Ou seja, a ciência poderá ser questionada e transformada. Nesse capítulo, como eu disse, a gente vai trazer 3 pensadores e 3 pontos. Thomas Kuhn vai fazer uma análise, né? A construção da ciência e sua incomensurabilidade. Incomensurável é aquilo que não pode ser medido, que não pode ser determinado. Ou uma perspectiva relativista. Porque se eu não tenho uma possibilidade de medição, digamos, existe automaticamente a possibilidade de relativizar. Outra teoria do falsificacionismo do Popper, que é a possibilidade de falsear, de demonstrar uma teoria como falsa. Que até então era difícil, né? Se eu criei um método, um início, meio e fim, algo fechado, como que eu posso demonstrar
uma falha nesse processo, ou que essa teoria proposta pode ser falsa. E finalmente, Feyerabend, ele vai propor uma superação de um ideal, de um método científico. Para ele, os métodos científicos poderiam ser limitadores. A partir do momento que eu admito um processo único, eu dificulto a possibilidade de ir além. Então, é possível superar esses ideais metodológicos, né, como são trazidos para a gente? Vamos falar então de Thomas Kuhn para começar, né, gente? Porque não está sendo fácil, são 10 horas da noite, eu tô aqui exausta, pensando sobre isso, né, gente? Filosofia é isso, 24 horas por dia. Bom, o primeiro ponto de Thomas Kuhn é o seguinte, ele tenta formular uma teoria histórica a respeito do desenvolvimento da ciência, né? A ciência ao longo da história, mas não no sentido linear ou objetivo, como dado de uma história formal, mas como os impactos na ciência transformaram ou motivaram a continuidade da história a partir dos métodos científicos, ou seja, a partir do momento em que paradigmas foram sendo criados e quebrados, a história foi se movimentando. E outro ponto é o caráter social da ciência, que não é o caráter social no sentido assistencialista, mas no sentido de que em que momento da sociedade, qual perfil de sociedade estava sendo produzida determinada teoria científica, determinado pensamento científico. Então ele vai usar aí 2 conceitos que estão aí na apostila, vocês podem ler e enfim, façam as atividades, leiam o texto para que vocês aprofundem isso que eu estou passando. Eu sinto falta de estar em sala, de poder ouvir as questões, né, que normalmente norteiam a aula, porque na medida em que vocês vão falando e vão trazendo seus questionamentos, o pensamento de vocês vai recheando o conteúdo, o meu argumento. Mas vamos aqui e aí qualquer coisa em sala a gente conversa. Primeiro ponto, então, de Thomas Kuhn. Desordem científica ao paradigma. Paradigma é um valor, uma ideia, um parâmetro. Ele vai falar o seguinte, não existe na ciência um desenvolvimento, um avanço linear ou uma perspectiva evolucionista, né? Que a gente imagina sempre a coisa como algo crescente, né? Uma evolução. E ele está falando aqui que não. O que vai determinar as mudanças são os paradigmas. Isso é suco de uva, tá, gente? Integral, sem açúcar. Ele vai falar o seguinte, o paradigma, ou seja, os valores que são criados, eles se tornam referência, se tornam padrão para manutenção de uma teoria, de uma ideia. Então, e isso, a superação desse paradigma, a transformação desse paradigma, transforma a história, transforma a ciência. Um exemplo que tem aí, delícia. Um exemplo que tem aí na apostila, que ele traz é a dedução aristotélica. Eu não sei se vocês se lembram, mas aquela ideia de que eu observo determinado objeto, determinada situação, e a partir dessa observação eu crio uma ideia, uma teoria. Então, em relação ao movimento dos corpos, o que Aristóteles falava? Ele cria uma teoria geral do movimento. Existe um lugar natural dos corpos, um lugar de repouso. A partir da observação eu posso afirmar, deduzir que todo o corpo tende a repousar, e isso é o movimento natural dos corpos.
Essa questão aristotélica, ela vai perdurar, né, desde a Grécia até toda a Idade Média. E quando é que isso vai ser Então isso vai ser um parâmetro. Todos os estudos, tudo que foi feito em relação ao movimento dos corpos, a partir dessa perspectiva aristotélica, usava essa informação como referência. Até que isso poderá começar a ser questionado. Isso pôde começar a ser questionado. E foi superado, né, e foi demandada a construção de um novo paradigma. A bateria está acabando, mas vai dar. Por exemplo, Newton, Galileu, enfim, mas Newton, quando ele faz as suas leis, ele quebra e cria um novo paradigma. A partir do momento que a gente teve esse novo valor, a ciência se transformou radicalmente. E tudo que veio depois usou como referência essa nova descoberta. E aí, o Thomas Kuhn vai propor que existe, portanto, uma dinâmica de se fazer ciência, que é o quê? Primeiro momento, a pré-ciência, que é quando a gente constrói um paradigma. A ciência normal, que é lidar com esse paradigma que está instituído, que está pronto e que recebe um aporte científico, ou seja, que é demonstrável, que é comprovável e até então, né, ou no primeiro momento inquestionável. E finalmente a crise-revolução, que é o quê? A nossa percepção e o nosso avanço que demonstra que este paradigma vigente pode ser modificado. Lembram-se da dialética? Guardadas as questões conceituais, é mais ou menos esse processo. Eu tenho um paradigma, eu tenho uma pré-ciência, uma ideia, eu demonstro essa ideia cientificamente, né? Eu comprovo e assumo esse valor para novas teorias, até que eu percebo que essa ideia não está dando conta, eu entro nessa crise-revolução e, a partir desse momento, eu crio um novo paradigma. E esse processo é contínuo. É um processo que não vai se finalizar, né? Por isso, a gente não para, a ciência não para. E o outro ponto que Thomas Kuhn vai trazer é a incomensurabilidade. Que é uma coisa difícil, inclusive, que é o quê? Ele fala que existe, né, nós temos uma demanda, uma necessidade de comparar paradigmas. Isso aí não é só na ciência não, né, gente? A gente é assim, a gente pega as coisas e fica comparando e tentando demonstrar maior validade ou determinada coisa sobre determinada ideia. Ele vai falar que isso é impossível na ciência, por quê? Ele afirma que todos os paradigmas de alguma maneira contribuíram para os processos científicos e que essas contribuições são extremamente importantes. Portanto, não há uma possibilidade de mensurar, de medir sobre determinado paradigma em relação ao outro. O que é importante eu compreender é que não se faz ciência sem todas as considerações, sem todos esses processos. Então, voltando aqui para introduzir, a gente está falando da filosofia da ciência no século XX, trazendo aí 3 pensadores, e cada um vai trazer um ponto especialmente sobre as metodologias científicas. O Thomas Kuhn vai fazer essa análise histórica e social da ciência e vai fazer essa proposição de como a ciência se faz.
e vai afirmar, finalmente, sobre a impossibilidade de valorar esses processos em cada tempo, mas valorar sim na contribuição científica que todos esses processos pelos quais a gente passou ao longo da história científica, né, como eles foram importantes. Então, primeiro ponto é esse. Seguimos.